Menina de 12 anos fala 9 idiomas. A reação surpreendente do milionário foi exposta. Ana era uma garota comum do subúrbio de São Paulo, mas seu coração pulsava com sonhos extraordinários. Com pais trabalhadores, Joaquim e Maria, ela cresceu entre a labuta diária em um mercado local e a lavanderia da mãe, rodeada pelo cheirinho de roupas recém-lavadas e o som das conversas alheias. Desde pequena, Ana tinha uma curiosidade insaciável. Entre as pilhas de roupas e as prateleiras do mercado, ela se deparou com livros usados que custavam quase nada, e ali encontrou seu refúgio. Entre as páginas amareladas, ela se apaixonou por idiomas. Com um sorriso tímido, mas com um brilho especial no olhar, Ana mergulhou em um universo novo. Passava horas ouvindo músicas de todos os cantos do mundo e assistindo a filmes legendados. Quando seus professores na escola notaram seu talento impressionante, Ana finalmente se deu conta de que talvez pudesse usar essa paixão para mudar a vida de sua família. Durante a feira de ciências, decidiu que seria sua chance de brilhar, apresentando suas habilidades em 9 idiomas. Ela sonhava com um futuro melhor, onde a luta diária pudesse aliviar. Na manhã do evento, o ginásio estava fervilhando de empolgação. O ar estava cheio de expectativa e nervosismo, enquanto os alunos exibiam seus projetos, coloridos e criativos. No entanto, um convidado inesperado estava presente, um milionário conhecido por investir em jovens promissores. Quando chegou a vez de Ana, seu coração parecia querer saltar do peito. A plateia ficou em silêncio quando ela começou. Sua voz pulsava, e as palavras fluíam com uma graça impressionante, mudando de um idioma para outro como se dançasse. A plateia, hipnotizada, começou a ovacioná-la. Ana! Ana! As palmas ecoaram, mas a alegria rapidamente se dissolveu quando ela ouviu sussurros. Alguns alunos, vendo a menina como uma ameaça, espalharam rumores maldosos, insinuando que seu talento era apenas uma farsa. O que começou como uma vitória se transformou em uma batalha interna. A dor das palavras cruéis batia em seu coração como uma tempestade, minando sua confiança. Deveria me esconder? Ou brilhar? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a pressão aumentava, a dúvida seguiu como uma sombra. Ana buscou conforto em seus pais e na sabedoria de sua avó. O que conta é o que está no seu coração. Com apoio familiar, a coragem pulou das páginas dos livros para sua vida. Ela enfrentou o dilema, sentindo o peso do que poderia significar para sua família. E, de repente, a proposta surpreendente do milionário surgiu, criando uma nova reviravolta inesperada na sua história. O que essa nova oportunidade traria para Ana, sua família e seus sonhos? A tensão estava no ar, e a aventura apenas começava. Ana não conseguia acreditar em suas próprias palavras. O milionário, um homem de terno impecável e olhos que pareciam vasculhar sua alma, havia convidado para uma conversa particular. O coração dela batia forte, um borbulhar misto de ansiedade e esperança. Ele estava oferecendo uma bolsa de estudos para um renomado colégio de línguas, onde ela poderia aprimorar suas habilidades, e quem sabe, um dia se tornar uma tradutora famosa. Seria o convite que poderia mudar sua vida. Enquanto ela sentia, respondendo a perguntas e tentando articular seus pensamentos, a plateia ao redor parecia um borrão. Incentivada por sua determinação, Ana falava com confiança sobre seu amor pelos idiomas e pelas culturas que cada um representava. No entanto, mesmo em meio à empolgação, seu pensamento nagava: e se eu não for capaz? E se as pessoas estiverem certas? Diante desse dilema, ela preferiu focar no sonho. Com a aprovação do milionário ainda ecoando em sua mente, Ana começou a visualizar o futuro. Lembrou-se da alegria nos rostos de seus pais quando contará sobre sua apresentação.
Imaginou-se em uma sala de aula, cercada por livros e alunos de diferentes países, aprendendo e compartilhando experiências. O calor da esperança reanimou seu coração, mas logo surgiu uma sombra de incerteza. E os sussurros? E os olhares de desprezo? Seria capaz de ignorar tudo isso, com a bolsa de estudos, sua vida mudaria. Mas o peso da responsabilidade a acompanhava. Não era apenas sobre ela, mas sobre sua família. Joaquim e Maria sempre fizeram sacrifícios para dar a Ana o que podiam. E se ela falhasse? O que aconteceria com os sonhos deles? Naquela noite, enquanto a lua iluminava seu quarto modestamente decorado, Ana se viu em meio a um turbilhão de emoções. As roupas que havia lavado e dobrado, o cheiro do café que sua mãe fazia todos os dias, o mercado com suas prateleiras sempre cheias, tudo isso a lembrou de suas raízes. E uma nova ideia surgiu. Se eu tiver sucesso, posso ajudar minha família. Posso mudar nossa história. Tomada pela determinação, decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela não iria desistir. A força dela se refletia no espelho, e Ana fez uma promessa a si mesma: vou lutar pelo que é meu. Vou mostrar para todo mundo que meu talento é real. Era hora de encarar os próprios medos e transformá-los em combustível. Na escola, Ana começou a se dedicar ainda mais. As aulas se tornaram seu sagrado, e ela se entregou ao aprendizado de novas línguas com fervor. Cada palavra era um passo em direção a um futuro promissor. Porém, os comentários maldosos não cessaram. As mensagens em redes sociais, as olhadas em corredores. Tudo parecia um teste constante de resistência. Mas havia uma luz no fim do túnel, e ela tinha um novo aliado, um milionário. Ele prometeu não só suporte financeiro, mas também orientação. Com ele ao seu lado, Ana se sentiu mais forte, como se pudesse desafiar qualquer um que duvidasse de seu potencial. E naquele momento de reviravolta, quando a confiança finalmente começou a brotar dentro dela, uma nova reviravolta surgiu. Um e-mail inesperado do colégio chegou, trazendo uma notícia bombástica que Ana jamais poderia imaginar. O que ela faria com essa nova informação? E como sua vida mudaria mais uma vez? A aventura mal começou e já prometia um futuro cheio de reviravoltas. Ana não conseguia conter a ansiedade ao abrir o e-mail. O coração acelerado fazia seu peito tremer, e suas mãos suavam levemente. Com um clique, as palavras começaram a se desenrolar na tela, e sua respiração parou. Ela foi selecionada para o intercâmbio no exterior. Aquela era a oportunidade de sua vida, um passo monumental em direção a tudo que sonhara. A primeira reação foi de pura euforia. A mente dela viajava longe, sentindo o cheiro das ruas de Paris, ouvindo o murmúrio das conversas em inglês e espanhol por todo lado. Cada idioma que ela amava, agora, se tornava parte de um futuro real. Mas logo, como sombras ganhando forma, as dúvidas voltaram a assombrá-la. E se eu não me encaixar? E se as pessoas não gostarem de mim? Com o olhar fixo na tela, ela leu a mensagem novamente, tentando absorver cada palavra. O colégio de línguas ofereceria não apenas aulas, mas colegas de diferentes culturas, um mundo novo a explorar. Ana sabia que essa era uma chance de crescimento, mas o peso da expectativa a paralisava. As imagens da sua família surgiam, e ela pensava em como se sentiria ao deixar tudo para trás. Naquela noite, ao contar a novidade para Joaquim e Maria, o casamento de sorriso e apreensão foi instantâneo. Vocês devem estar tão orgulhosos de mim, Ana começou, os olhos brilhando, enquanto suas mãos tremiam levemente. Joaquim, com um sorriso largo que iluminava o rosto, a abraçou com força. Filha, não tenho palavras para descrever o quanto isso é incrível. Porém, a alegria rapidamente deu lugar a um silêncio tenso. Maria, entorpecida pela emoção, olhava pela janela, perdida em pensamentos. E se não der certo? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para a filha. A expressão de Ana mudou. Era claro que a preocupação de sua mãe ecoava em seus próprios medos. Ana se sentia dividida. O sonho que ardia dentro dela se esbarrava na fraqueza de suas inseguranças e na fragilidade das expectativas familiares. Mãe, eu consigo. Eu sei que consigo, disse, com a voz trêmula,
tentando convencer a si mesma além da necessidade de apoiar a mãe. O coração batia forte, como um tambor marcando o ritmo de sua determinação. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou ainda mais em seus estudos e na preparação para a viagem. Se os olhares de desprezo a feriam, agora ela usava como motivação. O colégio ofereceu um espaço seguro para ela se reinventar. Inspirada pela ideia de ajudar a família, ela começou a criar um pequeno projeto, uma apresentação na escola para mostrar tudo o que estava aprendendo e como cada idioma era uma porta para mundos novos. Ao discutir com o milionário, Ana percebeu que ele estava verdadeiramente interessado em seu desenvolvimento. Ele a incentivava, trazendo livros raros e convidando-a para palestras, o que a deixava ainda mais animada. A confiança dela estava crescendo, mas ainda havia um abismo entre ela e a realização plena de seus sonhos. Na última semana antes da viagem, tudo estava prestes a mudar de novo. Uma notícia ainda mais surpreendente chegou através de um telefonema inesperado. O colégio não apenas queria que ela fosse, mas também ofereceria a Ana uma bolsa integral. As emoções transbordaram, e a alegria quase a fez chorar. Contudo, uma pergunta ficou martelando em sua mente: essa bolsa é tudo o que parece, ou há algo mais por trás disso? Naquele momento, no ápice da confiança misturada à dúvida, Ana sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada muito além da educação. Como ela lidaria com os novos desafios? E se essa viagem fosse mais do que uma simples mudança de país? Sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas o que mais estava por vir? Ana estava com o coração acelerado, não apenas pelo intercâmbio, mas pelo peso da nova responsabilidade que havia caído em suas costas como um manto inesperado. Naquela manhã ensolarada, enquanto arrumava sua mochila para a escola, sua mente fervilhava com 1000 pensamentos sobre o futuro. A bolsa integral, a promessa de novas amizades, as aulas em um ambiente internacional e, acima de tudo, a chance de se mostrar ao mundo. Mas a dúvida persistia: será que sou boa o suficiente? Quando chegou à escola, a expectativa animada já pulsava no ar. Colegas a cumprimentavam, e algumas garotas a rodearam, curiosas. Ana, ouviram que você vai para o exterior? Uau! A disse uma delas, os olhos brilhando. A expectativa fez Ana sorrir, mas um frio na barriga a acompanhava. Espero que eles gostem de mim, pensou, encarando as estudantes. O que deveria ser um momento de alegria estava envolto em medo, como uma nuvem que encobre o sol. As aulas passaram um piscar de olhos, e cada dia trouxe mais ansiedade. A apresentação que Ana planejava para compartilhar com todos estava se tornando uma grande insegurança. O projeto envolvia não apenas suas experiências, mas também sua visão de um mundo sem fronteiras, onde a comunicação era a chave para a compreensão. Mas ainda assim, o receio de ser julgada a consumia. Na aula de arte, sua professora notou a falta de concentração e fez uma pausa. Ana, querida, você está bem? Parece distraída, perguntou, com a gentileza de quem sabe como acalmar os ânimos. Ana respirou fundo e decidiu compartilhar. Estou com medo da apresentação. E se ninguém se importar com o que eu tenho a dizer? O olhar da professora se suavizou. Acredite em mim, sua voz é única e vale a pena ser ouvida. Não tenha medo de mostrar quem você é. Essa conversa acendeu uma faísca dentro de Ana. A ideia de que alguém acreditava nela a motivou, e ela voltou para casa com um novo fervor. Nas noites seguintes, ela se trancou em seu quarto, estudando, rascunhando, criando slides e desenhos que representavam os idiomas como pontes entre culturas. Não era apenas sobre falar, era sobre conectar vidas. O dia da apresentação chegou, e com ele veio uma torrente de emoções. A sala estava repleta de risos e cochichos, mas quando Ana subiu ao palco, tudo ficou em silêncio. Seu coração batia pesadamente, e os olhares atentos a deixaram tonta. Mas quando começou a falar, a paixão tomou conta. Cada palavra era como um tijolo, construindo um elo entre ela e os colegas. Ao descrever como cada idioma representava uma nova possibilidade, ela viu algumas expressões mudarem. Curiosidade, admiração e até mesmo emoção surgiram nas faces ao redor. No final, as palmas ecoaram no auditório, e Ana sentiu-se leve como uma pluma. Naquele instante, o mundo parecia menos assustador. Joaquim e Maria estavam na plateia,
com olhares cheios de orgulho. A sensação de que ela poderia ser mais do que imaginara a envolveu como um abraço acolhedor. Mas, enquanto a euforia ainda pulsava, uma mensagem chegou. Era do milionário, pedindo para se encontrar com Ana após a aula. O coração dela disparou. O que ele queria? Poderia ser algo que mudaria tudo novamente. Chegando à sala dele, ela se viu diante de um dilema financeiro que poderia alterar o rumo de sua viagem. Ana, estou pensando em um projeto para você, e quero envolver um patrocínio que pode gerar uma nova oportunidade. O que ele queria dizer? Estaria essa parceria realmente alinhada com seus sonhos ou havia algo escondido por trás daquela proposta? As perguntas se entrelaçaram na mente dela, deixando um nó de expectativa em seu peito. O que poderia acontecer a seguir? Ana estava diante do milionário, seu coração pulsando freneticamente. O escritório era luxuoso, com paredes revestidas de madeira escura e uma vista de tirar o fôlego que se estendia até o horizonte. Ele estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, mas o olhar focado dele a deixava ainda mais nervosa. Ana, você impressionou a todos com sua apresentação. E é por isso que quero te propor uma parceria. As palavras dele soaram como uma música distante, enquanto ela tentava processar a situação. Parceria? Ana forçou a voz a sair. Sobre o que exatamente? O milionário sorriu, como se estivesse em um plano que só ele conhecia. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma empolgação que a deixava intrigada. Quero que você faça parte de um projeto que visa ajudar jovens talentos a terem acesso a intercâmbios e educação de qualidade ao redor do mundo. Há uma fundação que estou criando, e você será a primeira embaixadora. Isso pode abrir portas para você e também para que outros possam viver experiências como a sua. Ana não sabia o que dizer. A ideia parecia sedutora, mas um medo sussurrava em seu íntimo. Mas, e a bolsa integral que eu já consegui? Isso não vai mudar os meus planos? O milionário balançou a cabeça devagar. Não, Ana, isso só vai adicionar. Você ainda terá sua bolsa, só que agora terá um suporte extra. As pessoas vão ouvir sua voz e seus sonhos poderão se expandir. Imagine a possibilidade de se tornar uma mentora para muitos jovens como você. As palavras dele eram como um imã que atraía todas as esperanças que Ana guardava. Mas e se não fosse tudo o que parecia ser? A dúvida ainda persistia, e ela conseguiu se interpor entre a ansiedade e a excitação. E o que isso significa para mim exatamente? Vai envolver mais tempo, mais compromissos? Sim, isso pode exigir seu tempo e dedicação, respondeu ele, com um ar de seriedade. Mas pense no que você pode conquistar. Sua história pode inspirar outros, e você terá a chance de moldar um futuro ainda melhor. Isso é mais do que um simples intercâmbio, Ana. É uma oportunidade de transformar vidas. Aquela frase ecoou na mente dela, como um eco ressoando nas paredes do seu ser. Era o que sempre quisera, fazer a diferença, não apenas na própria vida, mas na de outras pessoas. A luta entre desejos e medos fazia com que sua respiração falhasse. Quando ela olhou nos olhos do milionário, viu que não havia malícia, apenas uma proposta genuína. Mas o risco ainda estava lá. Antes de eu responder, posso pensar a respeito? Ana perguntou, tentando equilibrar o turbilhão de emoções. Ele assentiu, respeitando seu espaço. Claro, Ana. Eu gostaria que você tomasse a decisão certa, para você. Saindo daquela sala, a mente de Ana estava a mil. Jogou-se no banco de um parque nas proximidades, onde o sol brilhava radiante. Ao observar os pássaros voando e as crianças brincando, sentiu um conflito interno borbulhando. Era uma oportunidade que poderia mudar sua vida, mas também exigiria responsabilidade. Ana sabia que estava à beira de algo grande, mas isso significava abrir mão de sua liberdade. Enquanto contemplava a possibilidade de voar alto, um pequeno grupo de garotos passou correndo, um deles, bastante familiar. Joaquim acenou para ela, gritando algo que a fez sorrir. Ei, Ana! Vamos jogar bola! O sorriso que surgiu em seu rosto escondeu parte da ansiedade, mas as dúvidas ainda a assombravam. O que ela realmente queria? Resolver essa questão significava enfrentar seu maior medo.
Decidida, Ana olhou para o céu mais uma vez. Ela precisava decidir. O que será que me espera do outro lado? Pensou, enquanto uma sensação de determinação começava a surgir. A resposta para essas perguntas viria em breve, mas a direção que sua vida tomaria agora estava em suas mãos. E se ela fizesse uma escolha correta, qual seria o impacto de tudo isso para o futuro? A situação se tornaria uma realidade ou um sonho distante? O coração de Ana estava aberto, esperando uma resposta que mudaria tudo. Novamente. Ana ficou ali, sentada no banco, olhando para os meninos brincando e se questionando. Por que a vida tinha que ser tão complicada? Pensou. A ideia de ser embaixadora a atraiu como um farol em meio à escuridão, mas o peso da responsabilidade a fez hesitar. E se eu não conseguir? E se as coisas não saírem como esperado? O sol começava a se pôr, e ela observou as sombras se alongarem, quase como se elas estivessem refletindo suas dúvidas. Mesmo assim, ao ver Joaquim driblar os amigos com tanta facilidade, algo dentro dela despertou. Ele era um exemplo de tudo o que ela desejava: liberdade, alegria e a coragem de ser quem realmente era. Ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava que poderia ser mais do que isso. Ser uma mentora, alguém que iluminasse o caminho de outros como ele. Logo, os garotos se aproximaram, e Joaquim se jogou ao seu lado. E aí, Ana? Pensando muito, hein? A gente tá querendo saber se você vem jogar com a gente. O convite era simples, mas soava como uma válvula de escape para os pensamentos que a atormentavam. É claro que vou. Um pouco de futebol pode ajudar a clarear a mente, Ana respondeu, esboçando um sorriso. Jogar era sua forma de se desconectar, de esquecer um pouco das dúvidas e dos planos ambiciosos que começavam a apossar seu coração. Enquanto corria atrás da bola, a liberdade a tomou por completo. Os risos ecoavam, e cada drible a fazia esquecer das incertezas. Ela se sentiu viva, pulsante, parte de algo maior. Mas, em meio a toda aquela diversão, uma ideia persistia: se isso é bom para mim, imagina para o que eu posso fazer pelos outros. O jogo seguiu, e embora estivesse se divertindo, a conversa com o milionário voltou à sua mente. O que parecia uma euforia temporária começou a se dissolver em um mar de perguntas. Ela parou de repente, olhando os garotos jogando. A paixão e a determinação deles eram contagiantes. Eu posso fazer a diferença na vida deles, não posso? Ana sussurrou para si mesma. Uma sensação de medo misturada com esperança a envolveu. Como ela poderia abranger tudo isso e ainda manter sua vida em equilíbrio? Nos dias seguintes, Ana andou em círculos. Daria seu sim e se tornaria embaixadora ou permaneceria com a segurança do que já tinha? A ideia de formar uma rede de jovens talentosos a inspirava, mas o medo de falhar era como uma sombra que não se afastava. Assim, decidiu que precisava de aconselhamento. Ela procurou por sua avó, uma mulher sábia que sempre tinha as palavras certas. A conversa fluiu facilmente. Ana expôs seus medos, suas ambições e a proposta do milionário. A avó a ouviu com atenção, sorrindo no momento certo, algumas vezes soltando conselhos que pareciam ser um colírio para a alma da neta. Quando a avó terminou, Ana sentia que suas palavras se conectaram profundamente com ela. Eu sempre acreditei que o maior risco é não arriscar nada, minha querida. Uma vida sem desafios é uma vida sem crescimento. Finalmente, fazendo uma pausa, sua avó completou: a questão não é só o que essa proposta poderá fazer por você, mas também o que você poderá trazer para o mundo. Aquelas palavras ressoaram em seu coração de uma forma poderosa. Ana percebeu que estava na hora de decidir. O que ela realmente queria? Viver a vida que sonhara ou se permitir ser a voz que transformaria várias outras vidas? Com o olhar sério, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma e à sua avó. Era hora de superar o medo e abraçar a oportunidade que estava diante dela. No dia seguinte, ligaria para o milionário e daria sua resposta. Mas, no fundo, sentia que essa escolha marcaria o início de uma nova jornada e que, principalmente, poderia transformar não só a sua vida, mas a de muitos outros. Enquanto caminhava para casa, Ana percebeu que o que estava por vir ainda era um mistério. Entre sorrisos e lágrimas, a verdade estava se formando.
A responsabilidade pesava, mas também havia um brilho no ar. O que essa nova aventura traria? Uma transformação pessoal? Ou um encontro inesperado? As respostas estavam a caminho, e Ana não podia esperar para descobrir. Ana acordou com o coração acelerado. Era o dia que ela tanto aguardara e temia ao mesmo tempo. O céu estava limpo, e o sol brilhava mais forte do que nunca, como se estivesse lhe enviando uma mensagem de encorajamento. A cada passo que dava até o banheiro, a ansiedade crescia, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de determinação a envolvia. Após um banho rápido, ela se vestiu com cuidado. Optou por uma camiseta simples que lembrava os dias em que jogava bola no campo, junto com uma calça confortável. Tudo o que queria era se sentir leve e livre. Ao olhar seu reflexo no espelho, Ana sorriu para si mesma, lembrando-se das palavras da avó: o maior risco é não arriscar nada. Antes de sair, decidiu escrever uma carta para Joaquim. Hoje será um dia importante. Se tudo der certo, eu posso fazer a diferença, não só na minha vida, mas na de muitas pessoas. Você sempre me inspirou. Vamos jogar juntos depois? A carta foi deixada em um local onde ele a encontraria facilmente, esperando que isso transformasse um dia comum em uma linda lembrança. Quando finalmente sentou-se ao telefone para ligar para o milionário, sentiu as palmas suarem. Não era só uma chamada, era um passo em direção ao desconhecido. A cada sinal de descagem, sua respiração se tornava mais pesada. Calma, Ana. Você consegue, ela repetia mentalmente. Quando a voz do assistente atendeu, a adrenalina tomou conta de seu corpo. Bom dia. Gostaria de falar com o Sr. Vicente, por favor? Ana disse com mais confiança do que realmente se sentia. Após poucos momentos de espera, a voz de Vicente soou suave e acolhedora. Oi, Ana. Que bom ouvir você. Como está? Muito bem, obrigado. Eu refleti sobre a sua proposta e hoje gostaria de dar minha resposta, disse Ana, tentando controlar o tremor na voz. Fico feliz em saber disso. Estou curioso para ouvir sua decisão. A empatia na voz dele parecia quase palpável, um alívio em meio a tanta pressão. Eu aceito. A palavra saiu mais rápido do que ela planejou, mas a empolgação tomou conta dela. Estou pronta para ser embaixadora e ajudar a formar uma rede de jovens. Quero compartilhar experiências e transformar vidas, assim como a sua fez comigo. Houve um silêncio reconfortante do outro lado. Vicente parecia surpreso, mas satisfeita. Você não só me contentou, Ana, como também me inspirou. Acredito que você será uma embaixadora incrível. Vamos marcar um encontro e discutir os próximos passos. Ana mal conseguiu conter o sorriso que iluminou seu rosto. Cada frase trocada naquele telefonema parecia acender uma nova chama de esperança dentro dela. A ansiedade que a perseguira antes começou a ser substituída por excitação e determinação. Assim que desligou, o mundo ao seu redor parecia mais vibrante. O que antes era uma série de dúvidas agora se tornava uma jornada. Cercada pela luz do dia, Ana saiu para o sol, sentindo a energia de sua decisão pulsando em suas veias. Vamos ver o que o futuro reserva, ela murmurou, olhando para a nova estrada que se abria diante dela. Mas, como todo caminho que se preze, esse também tinha curvas inesperadas. Algumas horas depois, enquanto se dirigia para sua primeira reunião com Vicente, uma mensagem piscou na tela de seu celular. Era um vídeo do Joaquim, compartilhando sua alegria por ter sido convocado para um campeonato de futebol. No fundo da tela, porém, havia uma bandeira escondida? Ana levou a mão ao coração, sentindo um frio na barriga. O que será que isso significa? Ela se perguntou. Estava claro que a jornada apenas começava e agora mais do que nunca, ela precisava saber a verdade. Ana respirou fundo e tentou ignorar a mensagem. Mas o vídeo de Joaquim não saía da sua cabeça. Ela estava a poucos quarteirões do local onde encontraria Vicente, mas a inquietação a consumia. O que significava aquela bandeira? Despertava em Ana uma mistura de orgulho e preocupação. Joaquim sempre fora apaixonado por futebol, mas havia algo que não parecia certo.
Ao chegar no prédio de Vicente, ela tentou se concentrar. O lobby era luxuoso, com decoração moderna e uma atmosfera que transbordava riqueza. Mas Ana fez questão de afastar a insegurança. Aquele era um momento importante e ela tinha que brilhar. O elevador subiu e, com cada andar, seu coração batia mais rápido. O dia que começou como uma promessa agora parecia uma montanha-russa de emoções. Vicente a recebeu com um sorriso caloroso, e Ana sentiu um alívio. Ele a conduziu até uma sala de reuniões que brilhava com luz natural. As paredes eram adornadas com fotos de eventos anteriores e jovens que haviam se tornado grandes líderes. Depois de algumas palavras de incentivo, Vicente começou a explicar detalhes do projeto. Ele falava sobre empoderar jovens, criar oportunidades e transformar realidades. Ana ouvia atentamente, mas sua mente vagava. Ela precisava saber o que acontecia com Joaquim. E o que você acha disso tudo, Ana? Vicente interrompeu seu devaneio, olhando diretamente em seus olhos. Eu quero fazer a diferença, ela respondeu, determinada a não deixar transparecer sua preocupação. Vicente sorriu, e seus olhos brilharam. Essa é a atitude. Você está aqui para fazer história. O mundo precisa de mais pessoas como você. Ana sentiu uma onda de orgulho percorrer seu corpo. Apresentou suas ideias, sugestões e anseios. Ele parecia genuinamente empolgado, fazendo anotações e acenando com a cabeça, criando um ambiente de colaboração. A cada minuto, a insegurança fumegante que antes atormentava era substituída por uma energia vibrante e uma sensação crescente de pertencimento. No entanto, mesmo com a mão de Vicente garantindo seu apoio, a imagem de Joaquim e a bandeira escondida insistiam em invadir sua mente. O que estava acontecendo com ele? A ideia de que o amigo poderia enfrentar dificuldades a atormentava. Depois de quase uma hora, Vicente sugeriu que fizessem uma pausa. Ele a convidou para um café na varanda. Explicou um pouco sobre seu sonho de ajudar jovens como ela e como desejava que Ana trouxesse mais ideias ao projeto. Mas a mente de Ana estava distante. Assim que se sentaram, ela sentiu uma necessidade urgente de compartilhar suas preocupações. Vicente, preciso de um momento para falar sobre algo pessoal. Manda ver, Ana. Você pode contar comigo, ele respondeu, gentil. Ana hesitou, seus dedos nervosamente buscando a mensagem em seu celular. Com a voz trêmula, começou, é sobre meu amigo, Joaquim. Ele me mandou um vídeo hoje e havia uma bandeira que me deixou preocupada. Vicente franziu a testa, curioso. Bandeira? O que isso significa? Ela respirou fundo, antes de tentar articular seus pensamentos. Não sei, mas pode estar ligado a algo importante. Ele estava feliz, mas a tensão na mesa cresceu. Vicente inclinou-se para a frente, claramente interessado. Ana, se isso estiver afetando você, precisamos descobrir. Jovens como Joaquim são cruciais para nossa missão. Vamos investigar juntos. Ana sentiu um calor irradiar em seu interior. A determinação em suas palavras reacendeu algo dentro dela. A ideia de unir forças com Vicente para ajudar Joaquim aparecia não apenas uma resposta para suas preocupações, mas também uma chance de mostrar que ela realmente poderia fazer a diferença. Mas enquanto se preparavam para investigar, uma nova notificação surgiu na tela do celular de Ana. Uma mensagem de Joaquim: preciso falar com você. Urgente! O frio na barriga retornou, agora impregnado de pressentimentos. O que seria tão urgente? Ana sentiu o coração disparar com a nova mensagem. A urgência nas palavras de Joaquim ecoava em sua mente, misturada ao desejo de ajudar seu amigo. Vicente parecia perceber a inquietação que tomava conta dela. A expressão preocupada de Ana deixou claro que algo sério estava prestes a acontecer. Você precisa ir ver Joaquim, não é? Vicente perguntou, sua voz suave como um abrigo. Ana assentiu, sem conseguir articular palavras. A preocupação que a envolvia era quase palpável, um nó apertado no estômago. Sim, mas, e o projeto? Ela hesitou. A chance de se destacar era tão tentadora, mas Joaquim precisava dela. Neste momento, o que mais importava era seu amigo. Vamos fazer o seguinte, Vicente disse, inclinando-se mais perto.
Você vai até ele, e me mantém informado. Precisamos saber o que está acontecendo. Estou aqui para te apoiar, mas sua amizade com Joaquim deve vir em primeiro lugar. Agradecendo mentalmente ao apoio de Vicente, Ana pegou seu celular e rapidamente mandou uma resposta: estou a caminho. Onde você está? A resposta veio quase que instantaneamente: na quadra. Aqui perto de casa, venha. O sentimento de urgência aumentou à medida que ela se levantou abruptamente, um misto de apreensão e determinação a guiando. Preciso ir, informou Vicente, que rapidamente levantou-se também. Posso te acompanhar até lá, assim você não vai sozinha. Um alívio a envolveu em saber que não enfrentaria aquele momento sozinha. Enquanto caminhavam, Ana queria saber o que havia realmente acontecido com Joaquim. Não conseguia tirar a imagem da bandeira da cabeça. O que significava para ele? O que tinha mudado para que ele se sentisse assim? A quadra não estava longe, mas cada passo se transformava em uma eternidade. O caos da mente de Ana era palpável, e a ansiedade crescia como uma tempestade prestes a estourar. Ao chegarem, a quadra estava lotada de jovens. Risadas e gritos ecoavam, mas Joaquim estava afastado, sentado em um banco, com a cabeça baixa. Ana parou repentinamente, sentindo um aperto no peito. O que estaria acontecendo com ele? Joaquim! Ela gritou, sua voz cortando o burburinho ao redor. Ele levantou a cabeça lentamente, e Ana viu que havia lágrimas em seus olhos. O coração dela ficou pesado, um nó de preocupação se formando. Vicente, percebendo a gravidade da situação, ficou um passo atrás, observando respeitosamente. Por que você não atende meu telefone? Estava preocupado. Ana se aproximou e sentou-se ao lado dele, preocupada. Joaquim hesitou antes de responder, como se cada palavra que fosse dizer tivesse um peso imenso. É porque eu não sei como contar. Ele olhou nos olhos de Ana, e ela viu a luta interna que ele enfrentava. A bandeira representa a união de um grupo, mas não da maneira que você pensa. Ele engoliu em seco, e Ana sentiu seu peito apertar. Eu entrei em uma situação que não sei como sair. A adrenalina tomou conta de Ana. O projeto que prometia ser uma oportunidade de crescimento agora parecia pequeno diante da dor que Joaquim carregava. O que você quer dizer? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a se desvendar. Eu faço parte de uma associação, Ana. E agora estou em um dilema por causa disso. Eu não sei se posso continuar. A conversa tomava rumos inesperados, e a expectativa pairava entre eles. Que dilema seria esse que atormentava o amigo? Ana olhou para Vicente, que mantinha expressão compreensiva, mas seus olhos também diziam que aquilo poderia afetar a missão que estavam traçando. A tensão ficava palpável, e Joaquim continuava, sei que isso pode mudar tudo. O que Joaquim estava prestes a revelar poderia afetar não apenas sua vida, mas também tudo que Ana e Vicente almejavam construir. A conexão entre eles se intensificava, e uma pergunta ecoava na mente de Ana: o que realmente significava aquele grupo para Joaquim? Assim que os olhos dela encontraram os dele, a verdade parecia estar prestes a emergir, mas uma nova mensagem em seu celular fez seu coração gelar novamente. Você tem que vir, é urgente. Não posso mais esperar. Quem seria? O que mais na vida de Joaquim estava prestes a se desdobrar? Ana sentia o coração disparar, uma mistura de ansiedade e expectativa a consumia. Joaquim estava ali, à sua frente, envolto em um dilema que poderia não apenas mudar sua vida, mas impactar também suas aspirações e sua nova jornada como embaixadora. O que ele estava prestes a revelar poderia desmistificar a tensão que pesava entre eles. Precisamos conversar sobre isso, Joaquim. O que está acontecendo? Você sabe que pode contar comigo. A voz dela estava carregada de preocupação, mas também de confiança. Joaquim respirou fundo, procurando as palavras certas, enquanto Vicente observava de longe, atento ao momento tenso. Eu entrei para uma associação que trabalha com jovens talentos, mas é mais complicado do que parece. O grupo tem algumas regras e pressões que, honestamente, estou lutando para lidar, ele disse, seus olhos refletindo a luta interna. Tem essa competição,
e eu estou sendo pressionado a ser do jeito que eles esperam, e não sei se posso ser quem eu realmente sou. Ana sentiu um peso no peito. As preocupações de Joaquim eram palpáveis. Em um momento, ele parecia tão seguro e livre na quadra, mas agora estava preso em um dilema que o consumia. Não deixe que eles mudem quem você é, Joaquim. Você sempre foi tão autêntico, ela disse, buscando reanimá-lo. Lembre-se de que essa competição não define seu valor. Olhe para mim, estou aqui tentando quebrar barreiras e realizar meus sonhos, e você também pode. Ela tentava acender a chama da coragem que sabia que ainda existia dentro dele. Ele olhou para ela, e uma faísca de esperança começou a brilhar em seus olhos. Eu só não sei se sou forte o suficiente. O grupo exige muito, e às vezes me sinto perdido nesse mar de expectativas. Ana se lembrou do que sua avó dissera: o maior risco é não arriscar nada. Ela olhou nos olhos de Joaquim. E se arriscássemos juntos? Você não precisa enfrentar isso sozinho. Vamos descobrir um jeito de lidar com isso, e quem sabe se tornar um exemplo de que é possível ser fiel a si mesmo e ainda assim alcançar grandes sonhos. Nesse momento, a mensagem em seu celular piscou novamente, interrompendo seu pensamento. Era um lembrete da urgência que ainda pairava no ar. Com um gesto suave, ela pegou o celular, mas hesitou ao ver o nome do remetente. Era Vicente, perguntando se estava tudo bem. Vamos fazer isso, Joaquim. Vamos nos apoiar e mostrar que somos mais fortes quando unimos forças. E quanto à competição, podemos criar nosso próprio caminho, sem deixar que outros ditem quem precisamos ser. Ela finalizou, seu tom carregado de fé na capacidade deles de superarem as adversidades. Joaquim acenou, finalmente começando a encarar a realidade. Você tem razão. Eu não quero decepcionar ninguém. Então, o que faremos? Ana se sentiu aliviada ao ver o amigo começando a reagir. Precisamos enfrentar isso juntos. Mas primeiro, vamos entender a situação do grupo. O que exatamente você precisa decidir? A conversa fluiu por mais algum tempo, enquanto Joaquim desvendava suas preocupações e Ana o encorajava, relembrando os valores de coragem e autoconhecimento que eles sempre compartilhavam. Vicente, à medida que escutava, sentiu-se cada vez mais emocionado com a determinação deles. Era exatamente disso que precisava para o projeto em que estavam trabalhando, jovens que se unissem pelo bem, superando medos e criando um futuro melhor. Naquele momento, com o sol começando a se pôr ao fundo, uma nova decisão tomou forma. Quer saber? Vamos nos inscrever juntos na competição. Da nossa maneira. Não temos que se encaixar em molduras, mas podemos inspirar outros a ver que ser genuíno é a verdadeira força. A determinação de Ana acendeu uma centelha em Joaquim. Sim. Vamos fazer isso. Vamos mostrar que somos mais do que expectativas. Obrigado, Ana. Enquanto se levantavam, Ana decidiu que era hora de contar também sobre a proposta de Vicente, a ideia de serem embaixadores e de criar uma rede de jovens que realmente poderia transformar vidas. Se você me apoiar nisso, imagina a diferença que podemos fazer? Não apenas para nós, mas para muitos outros jovens que precisam de um caminho. Os olhos de Joaquim brilharam com a perspectiva. Estou dentro. Vamos juntos. Aquele momento simbólico de união e coragem definiu um novo caminho para ambos. A partir daquele dia, não seriam apenas eles, mas um grupo que buscaria liberdade e autenticidade entre os jovens. Um compromisso não só entre amigos, mas um pacto de consciência e apoio mútuo. Ao voltarem para casa, uma nova mensagem de Joaquim apareceu, mas não estava carregada de urgência. Era um simples vídeo de seus colegas jogando e rindo, uma imagem que refletia leveza. Olha isso, Ana. Devemos aproveitar a vida, e nem sempre levar tudo tão a sério. Ela sorriu, sentindo que um novo capítulo se iniciava. Havia desafios pela frente, e ele e Joaquim estavam prontos para enfrentá-los. Era hora de quebrar barreiras e criar um espaço onde poderiam ser verdadeiramente eles mesmos. Assim, Ana percebeu que, ao encarar seus próprios medos e oferecer apoio a Joaquim, ela havia encontrado não apenas a força que procurava,
mas também um propósito claro para sua vida: transformar não só o futuro de sua família, mas inspirar muitos outros a fazerem o mesmo. Agora, Ana não estava sozinha. E com cada passo, o horizonte estava mais claro, mais convidativo e cheio de possibilidades. E você? O que está esperando para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias que inspiram? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas aventuras emocionantes. Não esqueça de deixar um like agora para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Comente suas reações, sentimentos e o que achou desse desfecho poderoso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos construir um mundo melhor.